Eu acho que as nossas principais falhas nesse split realmente foi a consistência que a gente teve. A gente chegou muito perto diversas vezes, só que a gente não conseguiu aplicar o nosso gameplay, aplicar o nosso jogo de uma maneira constante. Acabou que, conforme foi chegando a quinta, sexta semana, a mentalidade já estava muito difícil de você manter lá em cima. Você se motivar e você manter a rotina de treinos prática, manter a sua evolução constante começou a ficar um pouco mais difícil. E aí eu acho que, eu diria que nas últimas 2, 3 semanas foi um pouco mais da situação que complicou um pouco toda a situação do time. A cobrança da torcida durante todo o split por não ter o resultado de fato era muito válida, sempre foi muito válida e vai continuar acontecendo, acho que por toda a nossa vida, toda a nossa história. Os torcedores vão cobrar resultado e vão cobrar que a gente de fato tenha não só bons resultados, a PEN como time grande que é precisa ter ótimos resultados. Então isso pra gente também foi um ponto não tão positivo de a gente perder e estar sempre no quase ali, porque a gente acabou não tendo mudança muito drástica, a gente não fez nada tão radical a ponto de realmente dar um shake-up como o CNB fez, por exemplo. A gente não chegou a ter um 180 de fato para mudar. Isso talvez tenha enganado um pouco a gente, mas a cobrança da torcida é essencial, é parte do torcedor. O torcedor tem que cobrar, ele vai cobrar sempre, porque é a paixão dele, né? Então, para a gente o baque aqui foi grande, mas para centenas de milhares de pessoas em casa foi tão grande quanto. Eu acho que a pressão ela vinha mais da nossa cabeça mesmo. Eu diria que durante todas essas semanas a torcida da PEN deu muito apoio para a gente. Eu quase não li comentários assim negativos, tipo xingando ou colocando a gente para baixo. Então, eu diria que a pressão que a gente sofreu foi nós com nós mesmos. Tipo, a gente falando que a gente não queria estar naquela situação, que realmente a pressão era a gente estar numa situação que a gente não gostaria de estar, que a torcida sempre apoiou. E foi chegando, acho que nessa última semana a Team One tinha um pouco mais de capacidade de mudanças, porque eles mudaram a line-up. E eu acho que essa mudança de line-up traz um pouco de vigor e de vida ao time. Eu acho que esse foi o fator para, por exemplo, a Team One e a CNB conseguirem mudar a situação deles. Eu acho que a CNB mudou um pouco no começo do split, depois voltou a mudança, então teve um tempo de resetar, teve um tempo de trabalhar com a mentalidade de dar um gás novo. A Team One eu acho que é a mesma coisa, eles trabalharam com jogadores diferentes durante o split, então puderam renovar as energias deles em alguns momentos, e a gente não teve essa capacidade, não teve essa oportunidade. A estruturação de como o elenco foi formado para esse split especificamente foi feita de uma filosofia muito diferente e que vinha dando muito certo para a PEN especificamente, né? Trabalhar com alguns poucos jogadores, trabalhar muito forte com cada um deles para que eles pudessem evoluir, para que eles não perdessem tempo de jogo de fato, e aí foi muito dessa filosofia que foi participada. Depois, a partir de janeiro, quando a gente começou a mudar algumas coisas, a gente começou a trazer a comissão técnica, a gente começou a adicionar a gente para no geral, né, para a comissão de suporte dos jogadores, começamos a tentar mudar alguma coisa do jeito que vinha acontecendo, mas que os jogadores em si não era realmente o que a gente pensava. A gente acredita que os 5 jogadores são bons jogadores, talvez não tenham sido montados sobre a filosofia correta, não sejam jogadores que se casem os 5 consigo mesmos, assim, então talvez não tenha tido realmente um planejamento de como esse time vai funcionar junto, mas são 5 jogadores bons, jogadores individualmente muito bons de qualquer forma, e aí óbvio que vem o erro mais de planejamento e de execução talvez da comissão técnica em si. Eu acho que para um time que está sofrendo uma situação um pouco complicada, seja uma crise, seja uma situação difícil no campeonato, é interessante você ter essa capacidade de mudanças na lineup, porque você cria uma atmosfera nova, você dá um gás novo e não tinha como a gente prever. Não é todo time que tem reserva, não é o estilo que sempre vai funcionar. Eu acho que a gente tem 5 jogadores sim muito capazes, mas o que aconteceu foi que a situação chegou num ponto onde era muito difícil a gente reverter. E mentalmente falando foi muito pesado, acho que para todo mundo que está aqui dentro do time. Com certeza vamos continuar no League of Legends, óbvio que é um grande baque pra gente, mas isso não faz a gente desistir. A organização continua muito bem em outros títulos, a gente começa agora com Overwatch, a gente tem o Dota viajando durante o mês inteiro e estão trazendo muitos bons resultados e não seria justo com eles também tentar pagar alguma coisa que eles vêm fazendo, eles vêm realmente trabalhando muito bem. No LoL a gente tem que se construir, a gente chega no ponto mais baixo da história da organização nesse momento e entendendo que erros de planejamento, filosofia e gestão aconteceram nesse processo inteiro pra gente realmente se reerguer e voltar em 2019 com a melhor PEN da história. A chegada em cima da hora da comissão técnica com certeza foi um dos fatores, não pelo impacto que eles poderiam ter em si, mas sim pela construção que a gente poderia ter tido antes disso. Então, se eles tivessem chegado em outubro, perto da janela, tivessem a Superliga para treinar, para entender um pouquinho mais e tentar criar realmente um ambiente que funcione, um ambiente organizado, teria sido melhor.
Mas, de novo, foi uma mudança de filosofia que aconteceu um pouco mais perto de janeiro, realmente mais próximo do CBLOL, onde a gente identificou que a gente precisava mudar com urgência, e aí foi quando a gente começou a executar, e a história é essa. É muito cedo para dizer os planos, com certeza. O futuro a gente não sabe o que vai acontecer. É um momento da gente parar e analisar. A gente tem aí um tempinho para ver o que a gente vai fazer. Infelizmente o ano, meio que em termos de você ganhar, de você tentar ir para o Mundial, já foi pra gente, mas tem futuro. A nossa vida, nossas carreiras não acabou aqui e a gente tem que simplesmente parar, dar uma repaginada, dar uma atmosfera nova, ver o que a gente tem que fazer e o que a gente falhou nesse split, nesse ano, para no futuro não cometer esses erros novamente. Tudo isso, tudo que a gente fez de 2 anos para cá, a gente vai ter que sentar agora e ver passo a passo o que foi, o que a gente fez, porque isso não é um processo de um split só, né? É um processo que vem acontecendo há muito tempo, então a gente tem que realmente entender e reavaliar tudo que a gente fez, do planejamento de novo, a execução, a contratação de jogadores, qual a filosofia a gente implicava em cada time, a formação de talentos. Então acho que as próximas semanas vão ser de muita reflexão, muito entendimento, para a gente começar a planejar uma coisa para longo prazo de verdade. Óbvio que a gente nunca formou jogadores, então a gente pode começar a investir um pouco mais nisso, pensando principalmente que a gente vai agora pensar mais para 2019, tirando o circuito desse ano, mas a filosofia inteira e tudo que a gente vem trabalhando a gente vai repensar agora para dar realmente um 180 para a gente virar para o outro lado e tentar resultados diferentes.